Oi, eu sou a Clara. Eu sou a Rafaela. Hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial para vocês por meio deste vídeo. Então confere aí. Bom, vamos começar pelos motivos da Segunda Guerra. Ela foi causada principalmente pela crise de 29, decorrida dos anos de euforia nos Estados Unidos, superprodução e falta de consumo, que afetou o mundo inteiro, exceto a URSS, país socialista. E uma guerra ajudaria na estabilidade da economia. Depois, pelo Tratado de Versalhes, feito após a Primeira Guerra, deixando a Alemanha muito abalada por perda de território e crise econômica, o que me faz lembrar sobre um outro motivo, a consolidação das ideias nazifascistas, pois com a Alemanha naquela situação, algo como o que Hitler propunha poderia ser uma salvação. E por fim, a invasão da Alemanha à Polônia, que foi dividida em duas, após assinar um pacto de não agressão com a URSS para evitar um confronto de duas frentes. Mas os outros países esperavam a destruição entre eles. Como isso não aconteceu, a França e a Inglaterra juntos declararam guerra à Alemanha, dando início assim à Segunda Guerra Mundial em 1939. Durante a guerra, foram formados dois grupos. Eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, que entrou em 1940, e os aliados, formados pela URSS, que é contra a Alemanha após a quebra do Pacto de Não Agressão, em 1941. O Reino Unido, que esteve na guerra desde o início por ser um inimigo grande da Alemanha, e os Estados Unidos, que também entrou na guerra em 1940, após o ataque nazista às bases militares em Pearl Harbor. Após a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, os aliados foram ganhando força na guerra e o eixo perdendo algumas de suas posições. Em janeiro de 1943, Hitler sofreu uma fragosa derrota em território soviético. Era o começo do fim do nazismo. E em 6 de junho de 1944, que ficou conhecido como o Dia D, mais de 3 milhões de soldados ingleses e estadunidenses marchavam em direção à Alemanha, e ao mesmo tempo o exército soviético atravessava o leste da Europa na mesma direção. Em 1995, as tropas soviéticas ocuparam a capital da Alemanha e 2 dias após, Hitler comete suicídio e Mussolini é fuzilado. Em 7 de maio de 1995, os alemães se rendem. Agora faltava apenas a Guerra do Pacífico. Como o inimigo não tinha intenção alguma de rendição, os aliados resolveram atacar a cidade de Hiroshima e Nagasaki, com 2 bombas a 6 e 9 de agosto de 1945. 200 mil pessoas morreram instantaneamente e as cidades ficaram devastadas. Abalados com a destruição, o governo japonês rendeu. Chegava assim o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, as perdas humanas eram muito grandes, 50 milhões de mortos, nos quais 15 milhões de militares e 35 milhões de civis, e os nazistas mataram 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Obrigada por assistir, pessoal.